Agora eu vou mostrar a mesma simulação como seria feita no transiente, para a gente ter essa comparação e ver as diferenças. Para isso, primeiro vou começar com o tutorial, que tem tutorial PitsDaily, tem a versão dele também transiente. Então cp-r, né, copiar recursivamente, que eu vou copiar um diretório inteiro. Lá de foam tutorials, aí tem incompressible. Aí agora, antes a gente estava usando o simple foam, que é o algoritmo simple. Agora eu vou usar o pimple foam, que eu vou explicar rapidamente o que significa isso. E dentro dele tem laminar, o last e o range, dentro do range. E tem aqui o PitsDaily, que eu vou copiar para cá. Vou dar o nome dele de PitsDaily transiente. Agora eu vou entrar no PitsDaily transiente, que tem aqui. De novo, ele tem aquela mesma cara, né? 0 constant system. As diferenças, a primeira delas é que agora no system, no FV schemes, que é onde você especifica as discretizações, aparece também esse DDT schemes, que é DDT de derivado temporal, que antes não tinha naturalmente, agora está aqui como Euler. Poderia colocar aqui Crank-Nicolson, por exemplo, e precisava do steady state, que significa zero, né? Ele vai ignorar as derivadas temporais. Porque era de fato uma simulação em regime permanente. Agora eu tenho a variação do tempo, então aqui você tem que especificar qual discretização temporal você está usando. Nesse caso está Euler, que é bem simples, mas poderia usar outros, como Crank-Nicolson, e até outras que existem também, você pode utilizar. Essa é uma das diferenças, a principal delas. Outra, dentro lá agora do Control Dict, agora o tempo é de fato tempo de simulação, quer dizer, tempo que você está simulando, não é mais número de iterações. Então, as diferenças desse para o outro. Primeiro é que o application está com pimple foam, né, que é o solver que a gente vai utilizar. O start time está como 0, ou seja, ele começar no tempo igual a 0, meio padrão, e vai parar em 0.3. Ou seja, está simulando 0.3 segundos. Ele está usando ΔT de 0.001 segundos. E ele está escrevendo, ou seja, está salvando esses dados com esse adjustable runtime e a cada 0.01 segundos. Então, no final da simulação, eu teria um time step para 0.01, 0.02 e assim até o 0.3, que é o final da simulação. Esse adjustable runtime é só porque, se a gente for olhar aqui embaixo, ele está com essa opção adjust time step como yes, e depois está maxco, que é número de Courant máximo, como 5. Então, o que significa essas duas linhas em conjunto? Para cada time step, ele vai calcular, vai ter um campo de velocidade, vai pegar esse campo de velocidade, qual ΔT que eu preciso para ter o Courant, nesse caso menor que 5, porque é o valor que está aqui, e vai usar esse ΔT. Caso o ΔT seja maior do que o que foi especificado. Dessa maneira, tentar controlar o Courant dessa simulação. O que é número de Courant? Vai pegar a velocidade do escoamento, né? Que ele vai multiplicar pelo ΔT, que é o seu time step, e dividir pela distância Δx, né? Que vai ser a distância entre células adjacentes. Isso, naturalmente, velocidade vezes tempo dividido por espaço, claramente dá uma dimensional. Isso indica, basicamente, se o seu Courant for muito alto, significa que você não está capturando bem como esse transporte está acontecendo. Por isso você tem que manter o Courant abaixo de um certo valor. Esse valor depende um pouco do seu tipo de simulação, mas às vezes ele é 1, às vezes você consegue um Courant mais alto. Mas, isso, depende do modelo de turbulência muito que você está usando. Para esse que a gente está trabalhando,
o Curran de 5 funciona bem. Se você estiver usando capa Epsilon, você consegue ir até 15, uma coisa assim. E ainda convergir direitinho. Isso quer dizer que se você usar um modelo que consiga usar um Curran mais alto, você consegue ter uma resolução, quer dizer, consegue resolver mais rápido, né? Você pode dar passos maiores. E também nesse mesmo sentido, porque o solver que a gente está usando aqui é o PimpleFon, porque ele usa o algoritmo Pimple. O Pimple, ele na verdade é uma combinação de dois. Esse solver que eu escolhi, ele é uma combinação de dois outros algoritmos. Um é o Simple, é para permanente, e o outro é o Piso, que é um outro de transiente. Então o Pimple é a combinação do Piso com o Simple. O Piso, bem basicamente falando, ele vai primeiro para cada time step, ele vai ter um loop interno chamado Piso Loop, que ele vai calcular, simplificando a velocidade, o campo de velocidade. Com esse campo de velocidade, ele vai atualizar o campo de pressão. Depois, com esse campo de pressão, ele vai refazer a discretização do transporte de momento, vai recalcular o campo de velocidade. Ele faz isso num loop até ter uma espécie de convergência dentro do time step. Essa é, em poucas palavras, a ideia do piso. E o Pimple, ele dentro desse loop, ele adiciona um loop do Simple. E qual a vantagem disso? Para esse caso do integral não faz muita diferença, mas ele deixa o algoritmo bem robusto. Então, uma das vantagens é também a ver com o Curran. Você consegue, usando o Pimple, muitas vezes um Curran maior do que usando o Piso, e você consegue uma convergência boa. E especialmente para malhas e geometrias bastante mais complicadas do que essa integral. Para essa integral, entre o Pimple e o Piso não faz muita diferença. Vale a pena ler dentro do wiki da OpenFOAM, tem uma página bem completa sobre Pimple e Piso, e para quem se interessar, acho que vale a pena dar uma olhada lá, e explica com muito mais detalhes do que eu falei agora. E só para arrematar aqui, como o adjust time step está como yes, ou seja, seu delta t não vai ser fixo necessariamente. Então, não necessariamente você vai alcançar o tempo 0.01 certinho, vamos dizer assim, cravado. Porque seu delta t está ajustando a cada time step. Então, você usa esse adjustable runtime, que ele vai salvar quando ele chegar mais próximo do 0.01, caso ele não atinja esse tempo exato. De resto, é basicamente a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Lá no zero, lá no zero vai ser a cara do arquivo é a mesma, mas agora a ideia dele é ligeiramente diferente. Antes a gente estava trabalhando como um chute inicial, vamos dizer assim. Agora é a condição inicial de como o nosso problema está se iniciando. Então estou dizendo que de início eu tenho o meu fluido todo parado, né? Com essa linha aqui. Estou dizendo que o campo interno é uniforme 000, tudo parado. E essas são as condições de contorno, que são as mesmas que a gente viu antes. Com velocidade uniforme de 10 metros por segundo na entrada, gradiente 0 na saída e não deslizamento nas paredes, né? Bastante comum essas condições de contorno. E o front-end back empty, porque é uma simulação 2D, então tem esse tipo especial empty para simulações 2D, ou 1D também, caso fosse. Então a cara desses arquivos é a mesma que a gente viu antes, só conceitualmente é ligeiramente diferente, que não deixa de ser um chute inicial assim, mas de fato a condição inicial do problema, já que agora a gente tem uma simulação transiente. Para rodar agora, primeiro, na verdade, eu vou ter que gerar a malha com block mesh. A malha é a mesma daquela que a gente estava vendo há pouco. E para rodar a simulação, eu chamava o SimpleFon. Agora eu estou usando o solver PimpleFon. Se eu estivesse usando o Piso, eu usaria PisoFon. Mas no caso, PimpleFon. E se eu der Enter aqui, ele vai começar a rodar a simulação. Vou até dar Enter para mostrar para vocês. Ele vai começar a escrever tudo na tela. Vou dar um Ctrl+C para cancelar. Mas é muito interessante
a gente ter essas informações que ele está escrevendo aqui na tela para a gente observar depois. E para ver análise de resíduo e outras coisas que podem ser interessantes. Então, isso no Linux, de forma geral, quando você tem um programa que escreve um output assim no terminal, você pode redirecionar esse output para algum arquivo. E para fazer isso, você usa o símbolo de maior, né? Pensa como se fosse uma setinha. Então, se eu escrever pimple font, símbolo de maior, depois escrever qualquer coisa, qualquer nome, ele vai criar esse arquivo com esse nome e vai jogar o output lá. Naturalmente, a gente vai colocar algum nome que faz sentido, então eu vou colocar, por exemplo, log.pimplefont. Então, o que isso vai fazer? Ele vai redirecionar todo esse output e jogar nesse arquivo que eu estou chamando log.pimplefont. Se eu der Enter, nada vai estar aparecendo aqui. Vou até abrir um outro terminal. Se eu der um ls, agora apareceu esse arquivo log.pimplefont. E se eu der esse comando tail-f, tail é porque ele vai pegar o final do arquivo, -f é porque ele vai ficar lendo isso o tempo todo. Log.pimplefont, eu posso ver o que ele está escrevendo em tempo real. E também depois que a simulação terminar, eu vou poder ter esse arquivo, vai estar salvo para eu poder visualizá-lo quando eu quiser. Aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, como a gente colocou lá aquele timestamp ajustável pelo current, ele escreve aqui nessa linha current number, aí ele põe a média ao longo do domínio e o máximo. Ele fez o máximo ficar menos de 5, que foi aquele valor que a gente setou. E isso para todos os timestamps. O resto também, os resíduos são bem semelhantes àquilo que a gente viu. Ele coloca o resíduo inicial e final para cada um das variáveis que tem no seu problema, o número de iterações internas do seu método de solução linear, e também coloco aqui os tempos de simulação. Nesse caso, 34 segundos. Acho que já terminou a simulação. Não, vou cancelar aqui. Dei um Ctrl+C para cancelar, só lembrando desse comando. E mais cedo eu já rodei esse mesmo caso, só para ter ele já pronto. Chamei ele de Pits Daily Done. No caso, ele foi bem rápido. Ele durou, acho que no meu computador, cerca de 2 minutos, talvez um pouquinho menos. Isso, obviamente, vai variar de máquina para máquina. Mas se tivesse salvo o log, eu veria aqui no final esse clock time, que me indicaria quanto tempo de simulação durou a simulação completa. Bom, terminada a simulação, vão aparecer aqui todos os timestamps que você quis salvar. A gente setou para salvar a cada 0.01 segundos até o 0.3, que é o tempo máximo de simulação. E agora a gente pode abrir no ParaView. Naturalmente o ParaView vai ter a mesma cara. A diferença é que aqui agora o tempo é de fato o tempo de simulação. E eu posso ver aqui cada timestep como a velocidade está evoluindo. Então ele começou de tudo zero, em 0.01 segundos depois você vê que o fluido já tá avançando aqui por cima do degrau. A gente pode ver ele avançando aos poucos. E a partir de agora, mais ou menos, de 0.12 segundos, pelo menos visualmente a gente já não vê diferença nenhuma. E que indica, né, que já chegou a origem permanente. Inclusive, se a gente pegasse esse caso e comparasse com a simulação do permanente, vocês perceberiam que ia bater bastante. E aqui, a partir desse tempo, a gente visualmente já não identifica também nenhuma diferença. Outra coisa que talvez seja útil, eu não uso muito, mas pode ser interessante para algum de vocês, você tem a opção aqui de Save Animation, que vai ser salvar esse filmezinho aqui do seu escoamento, do seu problema avançando no tempo. Talvez seja alguém que queira salvar isso, então você pode salvar um videozinho igual esse que eu acabei de mostrar aqui. Então, caso seja interessante, tem a opção também Save Animation.
De resto, os filtros que a gente usa são os mesmos, o plot overline, o clip, o slice, etc. Para você fazer essa análise aqui. Só lembrando que, em geral, quando você vai salvar e exportar os dados, ele pergunta se você quer salvar só para o timestamp atual ou se você quer salvar para todos. E aí você tem que escolher de acordo com o seu interesse, para que você vai usar esses dados. Né? Então, mas, tirando isso, o processo de análise é o mesmo, aqui no caso permanente ou transiente. Um detalhe que eu não mencionei até agora, mas que é bastante relevante, que é sempre que você for fazer uma simulação, você tem que tomar cuidado com a sua escolha de malha. E uma das etapas necessárias do processo de simulação é fazer o que a gente chama de estudo de independência de malha. Qual é a ideia resumida desse estudo? É você fazer a mesma simulação em malhas diferentes. Por exemplo, você começa com uma malha mais grosseira, aí você refina um pouco, depois refina mais um pouco, e você compara os resultados dessas malhas distintas, até você perceber que você está refinando mais e não está modificando em nada a sua simulação. Quando essa situação acontece, a gente diz que alcançou a independência de malha, porque naturalmente a nossa escolha de malha não pode afetar significativamente o resultado da simulação, senão tem algo errado aí. Então, esse é uma etapa bem importante, que é você garantir e demonstrar que a malha que você está utilizando não está afetando a simulação e, por outro lado, também não é refinada demais. Às vezes, tem uma malha refinada demais, não é o ideal, tanto pelo tempo de simulação, até pode gerar alguns erros numéricos, mas principalmente pelo tempo de simulação. Então a ideia, de novo, da independência de malha é você fazer a mesma simulação, né, com as mesmas condições de contorno, mesma discretização, etc., só modificando o tamanho das células e comparando algum parâmetro. E esse parâmetro que você está comparando também vai depender de qual é o seu objetivo, o que você quer retirar da sua simulação. Porque a sua escolha de malha e até de discretização de tudo sempre vai depender do que você quer retirar da sua simulação. Acho que isso é importante ter em mente sempre. Eu quero, por exemplo, um perfil de velocidade em determinado ponto. Pode ser meu interesse. Ou posso querer calcular a força que um escoamento exerce sobre um determinado objeto. Pode ser meu interesse. Ou a perda de carga, ou etc. Qualquer que seja meu interesse na simulação, as suas escolhas vão depender do que está interessado. Então, voltando para esse exemplo, se eu tivesse interessado em calcular a força sobre um determinado objeto, por exemplo, um carro, o que eu compararia nesse estudo de dependência de malha seria justamente a força calculada em cima sobre esse carro, que é o meu objeto de interesse. Ou você poderia calcular um perfil, uma região, ou perfil global da velocidade. Então, você tem que de o que você quer retirar da simulação. E isso vai te guiar para suas escolhas de parâmetros e tipo de simulação também. Então, essa ideia do dependência de malha, basicamente isso. Né? Vai refinando até parar de variar os resultados da simulação. Feito isso, eu já mostrei agora o básico, né, das simulações permanente e transiente, demonstrando em particular na situação integral, no PITS dele. O que eu recomendo para vocês, quando vocês tiverem tempo fazerem em casa, seria justamente pegar esse PITS dele e fazer pequenas modificações e rodar. Por exemplo, muda a viscosidade, que aí vai forçar você a pensar onde eu mudo a viscosidade. Você vai lá no arquivo e vai modificar. Ou muda, por exemplo, a velocidade de entrada. Ou muda a altura do degrau. Esse até é um pouco mais complicado. Então, eu acho que minha sugestão é para vocês aprenderem e gravarem mais com propriedade onde fica cada coisa dentro do OpenFOAM, é justamente pegar esse tutorial. Primeiro roda ele até padrão, só para garantir que está entendendo o processo. E depois
busquem fazer essas pequenas modificações para garantir que vocês estão entendendo e fixar um pouco na mente. Essa é a minha sugestão, acho que isso funciona bem.